Agora a gente vai abordar esse cumprimento do decreto também nos condomínios. Lembra que a gente falou, quando teve o primeiro decreto, que algumas coisas precisavam ser revistas, né? Como, por exemplo, a utilização dos salões de festa, né? Porque eventos foram proibidos desde o último decreto, continuam proibidos também agora. Mas agora a gente vai falar sobre outros pontos também que causaram dúvidas. A gente vai conversar agora com o advogado especialista em direito condominial, Dr. César Nantes, que está conosco aqui exatamente para esclarecer alguns desses pontos. E aí a gente quer saber, doutor César, mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao Cidade. Especificamente, a gente teve mudanças agora em relação a academias de ginástica que mesmo na fase vermelha poderão funcionar, mas com 30% da capacidade, mas sem, por exemplo, receber pessoas com mais idade, idosos, né? Não podem fazer academia enquanto durar esse decreto. E aí, isso também tem que ser espelhado para as academias que ficam dentro dos condomínios? Boa noite. Boa noite. Realmente, como foi explicado, a partir de sexta-feira, meia-noite, todo o estado na fase vermelha, novas medidas restritivas, e surgem muitas dúvidas, porque o decreto ele não traz especificamente a palavra condomínio, né? Então, os síndicos, os condôminos, eles ficam se perguntando, será que eu preciso aplicar essas regras também dentro do condomínio? Logicamente que sim, mais de 1/3 da população ou reside ou trabalha em condomínio, né? Então não teria sentido essas regras só do portão para fora. Então essas medidas restritivas trazem novos impactos para os condomínios. Então quais são essas regras? Assim como na fase laranja, eventos estão proibidos. Então nesse momento o salão de festa e churrasqueira permanecem fechadas. Com relação às academias, como você explicou, 30%, e o condomínio também vai precisar fazer esse controle, restringindo as pessoas com mais de 60 anos e com comorbidade. Então, o condomínio, mais do que nunca, ele tem grande importância nesse momento. Ele vai precisar realmente fazer o controle e também é obrigatório nesse momento, para utilizar a academia, o agendamento. E em relação à academia de condomínios, né, César, a gente sabe que normalmente são academias menores, né? Não tem uma capacidade, um espaço enorme, né? Um ou outro tem um espaço até considerável, mas normalmente já são ambientes pequenos. Então é importante, muito importante, os síndicos terem essa atenção para não terem problema também, até mesmo com alguma fiscalização ou denúncia, né? Com certeza, Edson. Tanto que muitos condomínios, quando verificam que eles não têm condição de fazer esse controle, através de uma assembleia virtual, através de uma enquete, eles estão optando até pelo fechamento daqueles espaços, né? Outras dúvidas que surgem também, nesse momento, todos os espaços do condomínio, eles estão fechados das 21 às 5. O toque de recolher também funciona dentro do condomínio. Então, reunião nesse momento também só virtual, academia até às 21, todo o restante dos espaços também precisa respeitar esse horário. Claro que pode ocorrer a circulação dentro do condomínio, mas não pode ocorrer pessoas na área comum, aglomeração e todo mundo dentro de casa. Nesse horário, o síndico vai precisar fazer esse controle grande realmente dentro do condomínio. Esse ponto é importante, né, doutor? Porque às vezes a pessoa acha, não estou na rua, eu estou dentro do meu condomínio, da minha residência, né? Mas às vezes existem esses espaços de convivência, de repente um banquinho, né? Uma cadeira, uma mesa, enfim. Esses pontos também devem ser observados mesmo estando dentro de um ambiente, vamos dizer assim, privado, porque o condomínio não é do poder público, né? Com certeza. Nesse momento, diferentemente do ano passado, quando a orientação era fechar tudo, nesse momento a orientação não é fechar tudo, exceto o salão de festa e churrasqueira. Alguns espaços ainda podem continuar abertos, com controle, como a piscina, como o playground, como a quadra, com distanciamento, com regras, mas realmente entre 21 e 5 da manhã, tudo fechado, realmente era comum, não é para ficar condômino. Inclusive, se o síndico não conseguir aplicar as regras administrativas, ou seja, se uma advertência, se uma multa não servir, ele pode até chamar a polícia para ajudar realmente que não ocorra aglomeração e que sejam cumprido o decreto, né? Porque o descumprimento do decreto é crime contra a saúde pública. Perfeito. Só para a gente reforçar, né, no caso, o que a gente está explicando aqui em relação a academias e áreas de lazer, devem ser fechadas após as 21 horas, esse horário não pode funcionar, mas até as 21 com esse controle. Caso, não é, o condomínio não tenha estrutura, não tenha pessoal, não tenha como fazer esse controle, o ideal, para não ter problemas, é realmente fechar
por esse tempo, pelo menos enquanto durar esse decreto de 14 dias. Em relação a essas definições, né, só para a gente lembrar, eu tinha feito essa pergunta para você na nossa outra conversa, no outro decreto do governo. O síndico pode tomar essa atitude sozinho ou é interessante ele convocar uma reunião virtual para comunicar ou, de repente, fazer um tipo de enquete no WhatsApp do condomínio, por exemplo? Realmente, o síndico ele é o responsável civil e criminal do condomínio, né? Ele tem o poder pelo Código Civil outorgado para responder pelos condôminos, responder pela edificação. Então, o decreto realmente ele tem a obrigação de cumprir. Mas, em caso de dúvidas, ele pode realmente dividir com a comunidade, né? Dividir com seus condôminos essa responsabilidade pelo fechamento ou não. Então, ele pode realmente convocar uma assembleia virtual, conversar com o pessoal, olha, não está sendo possível fazer um controle, não está sendo possível evitar uma aglomeração. O que vocês acham da gente fechar? Né? Ele pode dividir com isso, com os condôminos, mas ele também tem autonomia realmente de praticar o fechamento se ele verificar que não está sendo cumprido e que o condomínio não tem condições de fazer o controle. Doutor César, mais uma vez, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu acho que é muito importante a gente ressaltar esses pontos também e ressaltar também, né, que a gente precisa que as pessoas, mesmo dentro do condomínio, façam a parte dela, né? O uso da máscara tem que ser essencial, fundamental. Você entra no elevador, imagina, várias pessoas, se ninguém quiser usar máscara no elevador, não vai ser um problema? Se tiver uma pessoa contaminada, o ambiente é pequeno, é apertado, então faça o mínimo, usar máscara, usar o álcool em gel, evitar aglomeração, não é, doutor? Com certeza, mais do que nunca, bom senso nos condomínios. Exatamente.